Banco Inter caiu 20% desde seu último resultado. Mas será que o resultado foi tão ruim assim para a cotação cair tanto? Vamos dar uma olhadinha nesse resultado para ver? Então, olhando aqui o resultado do primeiro trimestre de 2026, podemos ver aqui nos destaques. Carteira de crédito, 50 bilhões, subiu 33% desde o primeiro trimestre passado. ROI de 15,5%, subindo 2,63%. Número de clientes totais, 44 milhões. Lucro líquido, 395 milhões. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho da estratégia, eles adicionaram 4,2 milhões de novos clientes nos últimos 12 meses. TPV de 1,7 tri, com market share de transações por Pix de aproximadamente 9%. Crescimento da carteira de crédito 33%, como eu já havia falado. Receita líquida cresceu 33% e uma receita recorde de 395 milhões no primeiro trimestre de 2026. ROI, como mais uma vez eu falei, atingiu 15,5%. Então, para a gente entender um pouquinho só do resultado que aconteceu. O resultado, basicamente o Banco Inter, na maioria dos bancos, eles são divididos em quatro. Tá? No caso do Banco Inter, é dividido em quatro. Tá? Então, grande parte é crédito, né, que vem da parte dos juros de crédito. E é principais produtos de crédito: cartão de crédito, financiamento imobiliário, crédito pessoal, empresa. Tá? 23% são receitas de serviços e comissões. Tá? Então, estamos falando de intercâmbio de cartões, comissões de investimento, seguros, tarifas bancárias. Tá? Resultados de gestão de tesouraria. Tá? Então, isso tudo vai entrar os títulos negociados em tesouraria, os derivativos de hedge e serviços de câmbio. E a outra receita é basicamente o Intershop e o Intercell. Tá? Então, é assim que se divide hoje a receita do Banco Inter. Longe um pouco de bater as 60 milhões de clientes que era a meta até final de 2027, né? Inclusive nesse relatório, eles já começaram a deixar claro de que não vai ser cumprida a meta dos 60, 30, 30 e dos 5 bilhões de lucro, tá? Provavelmente a empresa não vai chegar nesse valor até 2027, e ela começou a mudar um pouquinho o guidance dela, já trouxe novos objetivos, novos números, tá? Então, a gente já vai dar uma olhada nisso. Inadimplência acima de 90 dias subiu para 5,1%, isso foi mais ou menos o que foi o segundo ponto, né, além desse não cumprimento da meta, né, de 2027. A questão do crédito ter subido, a inadimplência, deixou algumas pessoas um pouquinho preocupado, tá? Mesmo não sendo um valor muito alto, tá? Subiu de 5,1, de 4,7 para 5,1, tá? Não foi um valor tão alto. Então, a carteira de crédito, em relação ao primeiro trimestre, em relação a um ano atrás, ela subiu 33%, como eu já tinha falado, de 37 para 48, né? Destaques aqui para o crédito imobiliário, que subiu mais de 40%, e o crédito rural, que subiu mais de 50%. Tá? Então, ele fala aqui, ó, que no primeiro trimestre de 2026 também observamos o impacto sazonal no ciclo de crédito com um aumento marginal nos NPLs de cartões de crédito, conforme previsto por nossa equipe de crédito. Tá? Então, eles já haviam previsto que o crédito ele diminuiu um pouco a qualidade e aumentou um pouquinho a inadimplência. Já tinham percebido isso. Talvez por isso até que eles não quiseram crescer tanto o crédito. Eles poderiam crescer? Poderiam. Mas talvez o crédito não teria crescido com tanta qualidade. E aí, com isso, eles poderiam ter problemas no futuro. Talvez por isso eles não cresceram tanto, mas cresceram pelo menos com uma certa qualidade. Tá? Então, foi escolha da empresa não crescer tanto. O índice de Basileia caiu um pouquinho, né, chegando a 14%, mas de qualquer jeito bem saudável, para dentro dos padrões bancários brasileiros. Tá? Caiu de 14,4% para 14%, então bem ok, bem dentro aí do que é permitido. Só queria falar um pouco agora do novo passo estratégico, tá? Eles estão com um novo guidance. Então, como eu tinha falado anteriormente, eles tinham o guidance 60, 30, 30, que era ter 600 milhões de clientes, um índice de eficiência de 30% e um ROI de 30%, disso até o final de 2027. Eles não vão conseguir chegar nessa meta, tá? Não vai acontecer. Hoje, pelos números que eles têm e pela maneira que eles querem crescer, que é com qualidade, eles não vão conseguir chegar nesse valor, tá? Então, eles colocaram um novo guidance, que é esse Rule of 50, né? Ou a nova estrela guia aí que eles colocaram. Tá? O que ele quer dizer? Quer dizer que o crescimento de receita mais o ROI vão ter que ser aproximadamente 50%.
Então, por exemplo, esse trimestre o ROI ele foi de 15%, então a receita vai ser mais ou menos de 35%, tá? Então, se a gente projetar para os próximos anos um ROI de 15% a 20%, estamos falando de crescimento de receita de 35% a 30%, tá? Então, esse é o objetivo, pelo menos de curto prazo da companhia, é ter esse número de 50% como base, sendo ROI mais crescimento de receita, tá? E aí, já sabendo desse crescimento, né, podemos considerar uma margem líquida parecida com que temos hoje. Vamos considerar aqui, só para fins práticos, né, até educacionais, vamos considerar que o lucro ele vai crescer como receita, tá? Então a receita vai crescer por volta de 25%, 30%. Vamos colocar aqui que o lucro líquido também vai crescer mais ou menos isso, por volta de 25% a 30%. Eu acho que pode até crescer mais, se eles conseguirem que as despesas não subam tanto quanto as receitas. Se eles melhorarem essa eficiência operacional, melhorarem a parte de tesouraria, melhorarem resultado financeiro, eles têm muito potencial, melhorar o crédito também, né, por que não? Eles têm muito potencial de crescer até acima disso, tá? Mas vamos considerar, eu estou fazendo um múltiplo por valuation aqui, tá? Então vamos considerar que hoje, a preço de R$ 29, eles negociam mais ou menos a 10 vezes lucro, tá? Então, se a gente tem um crescimento aqui de 25%, como eu coloquei aqui, e daqui a 3 anos a gente mantiver esse indicador a 10 vezes lucro, estamos falando de potencial ganho de 95%, tá? Porque é 25% crescendo todo ano, tá? Isso gera 95%. Só que isso, ele negociando a múltiplo de 10 vezes, negociando a múltiplos de bancão, tá? Se ele negociar a múltiplo maior em certo momento, 12, 13 vezes, ele pode mais do que dobrar de tamanho, chegar até 150%, chegar a 13 vezes lucro. Isso tendo um lucro líquido de crescimento de 25%, tá? E agora olha só que interessante. Eu coloquei aqui, esses 6 cenários aqui, são cenários que eu acho mais prováveis. Ele ficar ali de 9 a 10, 11 vezes lucro e o lucro subindo de 20 a 30% ao ano. Agora, pensa só. Mesmo se o lucro subir apenas 15 ou 10%, e o preço-lucro se mantiver ali entre 9 e 10 vezes lucro, que é onde está hoje, mesmo assim, a empresa tem potencial de subir de 30% a 50%. Então, assim, é uma simetria muito grande hoje a empresa. Porque se ela for muito bem, se ela conseguir fazer o básico, né, que é subir lucro em 25% e manter o preço-lucro, ela pode dobrar de tamanho. Se ela não for muito bem, ela mesmo assim pode ganhar 30% em 3 anos. Tá? Então, a gente está, na minha visão, uma das melhores simetrias da Bolsa hoje é o Banco Inter. Tá? Eu entendo o mercado bater na empresa apenas porque ela não vai conseguir bater a meta dos 5 bi. Em compensação, eu acho que a empresa vai continuar gerando bastante resultado. Uma empresa hoje que vale nem 15 bi de reais hoje em Bolsa. Se não me engano, vale 14 bi. Tá? Então, se a empresa daqui a 3 anos tiver um lucro líquido de 2,5 bi a 10 vezes de lucro, ela tem que valer 25. Pontos positivos para mim do resultado, né? O crescimento de crédito foi muito alto em relação ao mercado como um todo, tá? Cresceu bastante. Destaque para o financiamento imobiliário e para o consignado privado, que são créditos colateralizados, então eles são mais tranquilos, né? Eles têm menos risco de crédito. Então, cresceu bem e cresceu com pouco risco. Tá? Além disso, a captação de crédito dela é barata, 64% do CDI. Tá? Então, não precisam de muitas agências, muitos corretores seguros de crédito. Né? Então, eles conseguem baratear bastante essa dívida de crédito, esse custo de crédito, na verdade, desculpa. A eficiência operacional desceu bastante, né? Caiu 4,5 pontos percentuais em relação ao ano passado. Tá? Então, isso vem sendo muito bom para o Banco Inter, porque além de aumentar a receita, eles estão conseguindo melhorar o operacional deles, diminuindo as despesas, ou pelo menos não aumentando tanto, tá? E com isso vai gerar um melhor ROI e, consequentemente, uma melhor eficiência, tá? Outra coisa que é interessante falar é a líquido efetivo do IR, ele pagou bem pouco de IR, pagou 12% de líquido efetivo. O uso do juros sobre capital próprio ajudou bastante, tá? Diminuir essa líquida de IR. Os bancos normalmente fazem isso, mas a estrutura do capital do Banco Inter ajuda bastante a melhorar essa líquida efetiva dele. Tá?
Bom, então é isso. Eu acho que, de modo geral, eu acho que a nota, se fosse para dar uma nota para o resultado, seria pelo menos uma nota 8, tá? Não entendi por que o mercado bateu tanto. Vejo muita simetria na ação hoje. Eu acho que quem quiser buscar mais a fundo e se interessar mais, eu acho que vale a pena dar uma olhada, se debruçar um pouquinho na tese, entender a empresa e, se gostar, comprar e levar para o médio e longo prazo, que eu acho que vai fazer bastante sentido, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.